Então, boa noite a todos mais uma vez. Vou continuar os pequenos pensamentos que tenho feito com relação ao livro de Tiago, a Epístola de Tiago. Hoje vou partilhar mais 2 versículos. Portanto, Tiago, capítulo 1, versículos 9 e 10. Se ouvirem algum barulho estranho, é porque está trovoada lá fora e chuva. Poderá algum desses ruídos ficar na gravação. Então vou ler Tiago, capítulo 1, versículos 9 e 10. Aliás, vou ler antes o 7 e o 8, que já li na última vez, para ficarmos em contexto, seguidos do 9 e 10. Portanto, versículo 7. Isto tem a ver com aquela questão da falta de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lancem a rosto. Que é o versículo 5. Todavia peça com fé sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Versículo 7. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 9. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Uma das questões que eu tinha em relação a esta passagem é que começa no versículo 9 com a palavra contudo. Noutras Bíblias tem outra palavra, agora não me recordo, mas pode fazer pensar que isto está em contraposição ao que vinha nos versículos anteriores. Mas não é isso que se trata. Eu fui aos originais ver e esta palavra que aqui foi traduzida por contudo pode ser traduzida por agora, ou mas, ou e, adicionalmente, além disso. Portanto, ele pode, vindo ao versículo 8, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Além disso, ou o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. É interessante porque Tiago está dando vários conselhos à igreja. Começa no início deste capítulo, dizendo que devemos considerar motivo de júbilo passarmos por diversas provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança e etc. Seguida fala sobre a questão do facto de necessitarmos de sabedoria no meio destas circunstâncias de provação, não é? E como devemos fazer para pedir sabedoria, e acrescenta isto que estamos a ler hoje, que é o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. E isto fez-me pensar porque normalmente, já agora, só para saberem, e é lógico, penso que todos perceberam, esta expressão que foi traduzida, o irmão de condição humilde, está-se referindo ao irmão pobre, o irmão que é pobre, com poucas posses. Deve gloriar-se em sua dignidade, ou deve gloriar-se em sua exaltação, ou no seu estatuto alto. Portanto, o irmão de estatuto baixo deve-se gloriar no seu estatuto alto, na sua exaltação. O que é que isto significa? Antes de dizer o que é que isto significa, gostava de partilhar que, normalmente, no seio da igreja, ou falando mais no seio do mundo natural, e isto acontece depois também no seio da igreja, porque a igreja muitas vezes é influenciada pelo mundo. Portanto, no seio do mundo, o que acontece é que o irmão pobre tem tendência a curvar-se, a andar baixo, carisbaixo, a humilhar-se, a sentir-se pequeno. Esta é a verdade. Normalmente o irmão pobre tem tendência, pelo menos aquele irmão que é consciente, que é inteligente, tem tendência a sentir-se pequeno. E o irmão que é rico tem tendência a sentir-se, ou a pessoa que é rica tem tendência a sentir-se alta, a sentir-se superior, às vezes até superior aos outros. E isto às vezes passa para a igreja bebe daqui e acaba pelo irmão pobre sentir-se inferior aos outros irmãos, acaba por se calhar não se envolver em certos ministérios, não se envolver trabalhando para o Senhor no seio da igreja, porque se sente menos digno do que os outros. E às vezes até se calhar são os irmãos de condição mais elevada, materialmente falando, que se envolvem em mais coisas, ou que vão para cargos de liderança ou de responsabilidade, simplesmente porque o irmão pobre se acha
menos digno disso. E aqui o que o autor Tiago está a dizer é que a atitude que devemos ter deve ser precisamente o inverso da atitude no mundo. Na atitude do mundo, o irmão pobre deve se sentir pouco e o irmão rico deve se sentir muito. Aqui diz que o irmão pobre deve se sentir muito, deve se gloriar na sua exaltação, deve se gloriar no estatuto que ele tem perante Deus. Ele foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, ele é herdeiro das virtudes do reino de Deus, das virtudes do século que há de vir, ele é embaixador de Cristo e muitas outras coisas que ele tem. Portanto, ele é uma pessoa importantíssima no reino de Deus. Ele tem um cargo alto no reino de Deus, embaixador, não é uma coisa qualquer, ele é sacerdote, está escrito na Bíblia. Portanto, o irmão que é pobre, o irmão que se acha de condição baixa, deve se gloriar no seu estatuto alto que ele tem. Portanto, ele deve andar de cabeça erguida no sentido, eu sou importante. Por outro lado, o irmão rico deve-se gloriar em sua pequenez. E é interessante que a palavra que é usada aqui para o irmão pobre, para o irmão de condição humilde, é a mesma que é usada, ou a raiz da palavra é a mesma quando diz aqui deve-se gloriar na sua pequenez. Então, o irmão rico, em vez de se achar superior, ou de se achar, ou de se sentir elevado por causa daquilo que tem, não. Ele deve-se gloriar na sua pequenez. O que é que diz aqui? Pois ele também passará como erva do campo. Ele deve perceber que ele é finito, que esta glória terrena passa, que esta glória terrena não é nada. Nós aquilo que temos, estamos aqui agora amanhã, estamos debaixo da terra, estamos num caixão, está o nosso funeral. Nós não sabemos quando vamos partir. A nossa vida é como um vapor que passa rápido, é como a erva que seca. Portanto, esta é a realidade. O irmão rico deve se gloriar nesta realidade, deve pensar esta condição. A sua consciência deve ser, eu sou pequeno. E isto deve levá-lo a não se exaltar acima dos outros, mas a estar numa posição de humildade, numa atitude de humildade. Então, em contraposição com o que se passa no mundo, no seio da igreja, no seio do corpo de Cristo, o irmão pobre deve se sentir que não é pobre e o irmão rico deve se sentir que não é rico. Isto é o que Tiago está a passar. Quando digo que o irmão pobre deve se sentir alto, isso não é que ele tenha que se exaltar ou se achar superior aos outros, não é isso. Mas estão ao mesmo nível. O pobre que tem tendência a sentir-se pequeno contraria isso, meditando e pensando e conscientizando-se daquilo que ele é na eternidade, no reino de Deus, que é da eternidade e que é presente hoje, não é? E o irmão rico deve não pensar de si mais do que convém. Aliás, há uma passagem que me veio à mente, que é em Romanos 12, que diz assim: Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então não devemos achar que somos mais do que aquilo que realmente somos. E aquilo que somos é aquilo que o Senhor nos fez ser e que o Senhor nos revela. É curioso que esta passagem de Romanos logo a seguir fala sobre o corpo, como é um corpo que tem muitos membros. Todos os membros não têm a mesma função, cada um tem a sua função, portanto todos são importantes, todos têm um lugar, e a seguir fala sobre os dons espirituais, que é um assunto muito interessante. Se Deus quiser, um dia até gostava de partilhar convosco sobre os dons espirituais na Bíblia. Neste momento estou seguindo a carta de Tiago e partilhando outras questões, mas se alguém que está a ver este vídeo gostaria mesmo que eu abordasse esse tema ou até algum outro tema, podem pôr nos comentários abaixo e eu vou tentar ter isso em consideração nos próximos vídeos que fizer. Então este é o desafio, possamos pensar acerca de nós conforme a medida que Deus quer que nós pensemos. E a medida é esta, irmãos: o irmão que é pobre humanamente falando não é pobre, é riquíssimo e muito importante no reino, muito importante. E o irmão que é rico aqui terrenamente falando é muito pobre terrenamente falando, porque isso passa. Então devemos ter essa consciência e viver com essa consciência. Alguns de nós
são mais pobres, outros são mais ricos, comparado com países do terceiro mundo, onde há muita miséria, somos todos ricos, mesmo aqueles que são pobres, mas a verdade é que cada um tem que analisar o seu coração, como se sente, e tem que balancear o seu coração, balancear os seus sentimentos, equilibrá-los com aquilo que as Escrituras dizem e com aquilo que, neste caso, este irmão Tiago, que nos deixou esta epístola, nos aconselha. Deus vos abençoe.